Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, nós aprendemos já em Efésios capítulo 1 que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é a plenitude, o complemento de Cristo. Sem Cristo, sem a igreja, Cristo não está completo. E nós vamos e estamos aprendendo hoje que a igreja é o povo de Deus, a igreja também é a família de Deus, e a igreja é o templo, o edifício divino. E nós estamos aprendendo com o apóstolo que a igreja nasce na cruz. E antes de tratar da missão, daquilo que a igreja deve fazer, nós temos que tratar da natureza, o que a igreja é. Enquanto isso não ficar claro, o que somos, jamais entenderemos o que devemos fazer. E nós aprendemos com Paulo algumas coisas. Recebemos de Deus, por intermédio dele, uma ordem, um imperativo que está no gerúndio, dando a ideia de continuidade, sem interrupção. Lembrai-vos, não se esqueçam de que outrora, naquele tempo, vocês eram desprezados, vocês, diz o texto, estavam sem Cristo, vocês também, em terceiro lugar, estavam alienados ou separados da comunidade de Israel, da cidadania israelense, da nação. Vocês também eram estranhos, estrangeiros aos pactos da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, e assim por diante. Não tinhas esperança, porque quem não tem a promessa não tem esperança. Não tínhamos Deus no mundo, e nós estávamos longe. Paulo está dizendo, nunca se esqueçam disso, porque vocês só valorizarão a salvação e a igreja sempre que vocês se lembrarem que vocês estavam sem Cristo, sem Deus, sem esperança e excluídos do pacto das promessas, da promessa dos pactos, o contrário, excluídos do povo de Deus. Hoje, em Cristo, unidos a Cristo, vocês foram trazidos para perto de Deus pelo sangue. Se não
não fosse o sacrifício, o sangue derramado, as barreiras que nos separam de Deus e uns dos outros, elas ainda estariam de pé, as paredes, mas Ele nos aproximou dele mesmo, iniciativa divina, pela cruz, pelo sangue. Portanto, o benefício e a eficácia da obra reconciliadora realizada na cruz só é desfrutada e apropriada por aquele que está em Cristo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e quem está em Cristo desfruta desta reconciliação que Deus em Cristo estava operando. Portanto, a reconciliação não é uma dádiva universal a todos indistintamente, mas somente aqueles que estiverem em Cristo. Vimos que Jesus é a nossa paz. Somente Ele pode harmonizar-nos com Deus e uns com os outros, fazer com que a guerra, a inimizade, a hostilidade de Deus para com os homens, a sua ira, consequência do nosso pecado, porque a natureza pecaminosa humana recusa-se a se submeter a Deus. Ela quer autonomia, ela não quer Deus, absolutamente não o quer. Então, vimos que o Senhor derrubou na sua carne. Novamente Paulo vai nos remeter para a cruz. Fostes aproximados pelo sangue. O sangue foi derramado na cruz. Na sua carne, no seu corpo crucificado, Jesus derrubou a parede que separava e que estava no meio. O santo dos santos do santo, o santo do pátio dos homens, o pátio dos homens do pátio das mulheres, o pátio das mulheres para o pátio dos gentios. Tudo separado com barreiras. Todas estas barreiras entre judeus e gentios foram colocadas abaixo, mas não só aquelas, mas todas as demais barreiras de sexo, de cor, de raça, de cultura, de posição socioeconômica. Jesus na cruz derrubou estas paredes, e de dois povos, judeus e gentios, mas de todas as nações e povos que existem na face da terra, Ele fez um único povo, uma única raça, a igreja, a comunidade, o povo de Deus. Portanto, a igreja nasce na cruz, no sangue derramado, na carne crucificada. É ali, irmãos, na cruz, que a igreja está nascendo. É o parto da igreja. Acontece na cruz do Calvário, é na sua carne, que as barreiras entre Deus e os homens, e as barreiras que existem entre os homens, elas são postas por terra, porque de todos os povos, Deus está fazendo um único povo, a igreja, a sua nação eleita, sumo sacerdotal, o povo escolhido de Deus. Agora, meus irmãos, no verso 14 ainda, nos é dito que Jesus, na sua carne, desfez a inimizade. E esta inimizade agora, ela é explicada dizendo, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Na lei de Deus tinham muitos mandamentos dietéticos. A carne desse animal não coma. Carne de animal que tem esse tipo de unha não pode comer. Isso aqui é puro, isso aqui é impuro. Se você tocar nisso, você está cerimonialmente impuro. Haviam, meus irmãos, muitas e muitas ordenanças contidas na lei. Para que os irmãos tenham uma ideia da gravidade, vamos chamar assim, desse fato, os irmãos abram, por favor, em Atos 10. Atos 10. Os irmãos lembram-se que o Senhor Jesus Cristo foi a primeira palavra que nós averiguamos nesta conferência. Ele disse a Pedro, dar-te-ei as chaves. As chaves, meus irmãos, do reino dos céus, chaves são usadas para abrir. O reino dos céus meus irmãos, o governo e o domínio de Deus sobre nós. E Jesus disse que para entrar neste reino e vê-lo, tem que nascer de novo. Portanto, é pela regeneração que se entra no reino e se vê o reino. E a regeneração para entrar e ver o reino é pela palavra, é pelo evangelho. Portanto, o evangelho é, meus irmãos, a chave que abre a porta do reino.
do reino dos céus, a pregação. E Pedro, em Atos 2, pegou este evangelho e abriu a porta para os judeus. Em Atos 8, ele usa essa chave, o evangelho, para abrir para os samaritanos. Mas agora, Pedro vai abrir a porta para os gentios. E lembre-se que Atos 1 a 12, o personagem principal é Pedro, porque ele vai abrir as portas em Jerusalém, Judéia e Samaria, agora os confins da terra, os gentios. Porque de 13 em diante, o personagem principal quem é? Paulo, a missão aos gentios. E Pedro, meus irmãos, para entrar na casa de um gentio, de um cachorro, de um cão, de um excluído, um gentio impuro, ele não entraria jamais. E Atos capítulo 10, vocês podem botar de 10 a 15 a 20 anos após a ressurreição de Cristo. Já se passaram muitos anos. Cristo ressuscitou e disse: ide, pregai. E até agora eles não obedeceram, não foram aos confins da terra. Então Deus tem que fazer uma manobra, uma ginástica para convencer Pedro. Porque primeiro uma revelação para Cornélio. E Cornélio, debaixo da revelação, manda chamar a Pedro. Mas como Pedro obedeceria um chamado para pregar o evangelho e entrar na casa de um gentio? Então Deus faz com que Pedro tenha uma visão onde sobre um lençol que vem descendo tem todo tipo de animal impuro. As leis, os mandamentos, as ordenanças cerimoniais que proibiam comer isso, comer aquilo. E é dito a Pedro: Pedro, mata e come. Verso 14: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Assim Pedro diz para o próprio Deus que lhe diz. Aí a resposta de Deus, pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. O gentio não é mais comum, não é imundo. Mata e come, Pedro. O que significava essa revelação? Quando Pedro acaba a revelação, batem na porta, estão chamando Pedro para pregar na casa de Cornélio, um gentio. E Pedro vai. Aí, meus irmãos, olha o que está escrito, versículo 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Os irmãos estão observando que a lei dos mandamentos contidos em ordenanças que separava judeus de gentios, puro de impuro, Jesus desfez, que gerava inimizade entre judeus e gentios. Jesus aboliu, desfez, tornou todas as leis cerimoniais inoperantes, inúteis. Por isso, os irmãos observem Atos 11, olha a confusão que aconteceu em Jerusalém, porque Pedro entrou na casa de um gentio. Atos 11. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam. Irmãos, a palavra aqui dá a ideia de que chegaram quase às vias de fato. Com ele, os que eram da circuncisão, judeus da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Aí Pedro, porém, começa a fazer uma exposição, dizendo: olha, Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo. E em Atos 2, ele nos batizou no Espírito. E eu estava pregando, e o mesmo Espírito no qual fomos batizados caiu sobre eles enquanto eu ainda estava pregando. E se Deus lhes deu a realidade, eu não podia negar o símbolo, por isso eu os batizei. Quando eu vi que eles foram batizados no Espírito, porque creram exatamente como nós, eu entendi, Deus os aceitou. E se Deus os aceitou, se Deus abriu a porta, quem é que vai fechar a porta? Então, meus irmãos, Pedro abriu a porta para os gentios, ele usou as chaves do reino dos céus que ele recebeu de Jesus Cristo. A partir daí é a missão de Paulo aos gentios. Por isso, meus irmãos, nós estamos aprendendo nesta passagem que Paulo está dizendo que na sua carne, na cruz, Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Portanto, todas as leis cerimoniais, elas foram abolidas, elas tornaram-se inúteis e inoperantes. Acabou isso, não tem mais, toque não toque. Não, o judeu, para não passar por Samaria, ele fazia uma viagem enorme
para não cruzar um território samaritano que era meio judeu. Portanto, na carne, na sua carne, essa inimizade, que era produto da própria ordenança de Deus, ela foi abolida por Jesus. Agora, os irmãos observem o verso 15. Com que propósito? Na cruz, ele derrubou as paredes, a inimizade, e ele aboliu a lei cerimonial, para criar. Irmãos, esta palavra criar, ela significa criar do nada, criar em si mesmo um novo homem. A palavra novo, ela não significa no grego alguma coisa que você aproveitou daqui e dali e você fez algo. Significa novo no sentido de inédito. Irmãos, Jesus criou em si mesmo, no seu corpo, dos dois, um novo homem. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A melhor tradução é uma nova criação, é um novo homem, uma nova raça, uma nova humanidade. Portanto, a humanidade está dividida em duas grandes partes: a humanidade que está em Adão. A expressão bíblica em Adão significa em solidariedade com Adão. Adão pecou e nós estávamos em Adão, e nós participamos da queda por causa de Adão, porque ele era o nosso representante. Então, em Adão, nós estávamos, a velha humanidade caída, perdida e condenada. Mas na cruz, ele está criando um novo homem, que está no segundo Adão, que está em Cristo, uma nova humanidade. A igreja é uma nova humanidade, é uma nova raça, é uma nova comunidade. Esse novo homem é representativo, é Cristo. O novo é o segundo Adão, é a igreja. Então a igreja é uma criação, é inédita, meus irmãos. O que Paulo está nos ensinando é que a igreja, ela é produto do ato criador de Deus. Assim como Deus criou no princípio todas as coisas, a igreja não foi invenção dos apóstolos. A igreja, meus irmãos, é produto do ato soberano e misericordioso da graça de Deus, quando nos vivifica, nos ressuscita e nos faz sentar com Cristo nas regiões celestes, sobre todo o mal e a morte. Essa é a nossa posição espiritual. A igreja é criação divina, mas é aonde que se dá isso? É na cruz, e ele cria em si mesmo. Por que em si mesmo? Porque a igreja é o seu corpo, e individualmente nós somos membros. A igreja nasce na cruz. É isso que precisa ser entendido. O que nós éramos, mas agora o que nós somos em Cristo, por causa do sangue, da sua carne, em si mesmo, assim fazendo a paz. Observe, ao criar o novo homem, ele fez a paz. O que é fazer a paz? Duas pessoas estão brigadas, vamos fazer a paz. A paz, meus irmãos, não é produto natural, ela é produto de atitudes. Existe uma inimizade que precisa dar lugar à amizade. Existe ódio, rancor e mágoa que precisa ser perdoado para que o relacionamento seja restaurado e as pessoas que outrora se odiavam, passem a se amar. Ele fez a paz. Nós detestávamos Deus, não queríamos Deus regendo, governando, dirigindo a nossa vida. Não o queríamos Senhor de nossos corações. Queríamos dar à nossa vida os rumos que bem entendemos, ou entendíamos. Há uma hostilidade, uma inimizade. O coração humano caído, ele tem ojeriza, ele tem aversão a Deus, ele não quer como Senhor. E essa inimizade com Deus faz com que o homem se torne encrenqueiro, criador de brigas, de facções e partidarismo. É por isso que tem divórcio. É por isso que dentro de uma igreja existem 2, 3 famílias brigando. É por isso que tem denominações brigando. É por isso que existem brigas, porque a inimizade com Deus, ela gera inimizade entre os homens. E o que Paulo, meus irmãos, ele está dizendo é que há uma nova humanidade. E essa humanidade, a igreja, ela está unida em Cristo, porque ele fez a paz. Sabe como ele fez a paz? Removendo a causa da separação. Reconciliar
é tornar a trazer, a colocar junto o que outrora esteve junto, mas por alguma razão se separou. Então, ele fez a paz. Sabe como? Na cruz. Ele removeu a culpa, ele removeu o pecado, a ofensa, ele aplacou a ira de Deus, ele fez a paz. Se ele não tivesse feito a paz na cruz, Deus e a ira de Deus ainda estaria sobre nós, mas ele fez a paz. Observem agora no verso 16, e pela cruz, mais uma vez, pela cruz, através da cruz, reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Onde se dá a reconciliação? Onde? Em um só corpo. Então, irmãos, é pela cruz que a igreja nasce. É ali que Deus reconcilia o homem com ele, e ele reconcilia os homens uns com os outros, e depois ele reconcilia pela cruz toda a humanidade em um só corpo. A igreja é o corpo daqueles que foram reconciliados com Deus e uns com os outros. A igreja é o corpo. Sabe por quê? Tendo por ela a cruz matado a inimizade. Quando os homens estavam matando Cristo, eles não sabiam que ele estava matando a inimizade. Irmãos, parem para pensar na cruz, no sangue, na carne. A cruz em si mesmo, a morte estava sendo morta. Simultaneamente que o matavam, ele estava matando a inimizade, toda inimizade que havia entre Deus e os homens. Em Cristo, pela cruz, foi morta. As inimizades que separam as pessoas, ela foi morta, ele matou a inimizade. Olha o poder da cruz, olha o poder do sacrifício. Por isso eu volto a dizer, o centro da nossa fé é a cruz de Cristo, e ela é o símbolo de nossa fé. Porque na cruz a igreja nasce, porque na cruz ele derruba a barreira, ele derruba o muro, ele desfaz a inimizade, ele mata a inimizade, ele reconcilia todos com Deus e todos entre todos no seu próprio corpo e em si mesmo, na sua carne. É na cruz. Por isso que nós adoramos o Cristo crucificado, e Paulo diz que entre os coríntios ele nada lhe interessava senão pregar a Cristo e este crucificado. Esse é o evangelho. A cruz que é escândalo para o judeu e é loucura para o grego. Essa é a cruz, sabedoria de Deus, e é o poder de Deus, porque nela, meus irmãos, estava se dando isso. Quando as pessoas veem um filme como o de Mel Gibson sobre a paixão de Cristo e choram dizendo tadinho, não sabem que quando ele estava sendo morto, ele estava matando, que ali ele estava derrubando as paredes, ele estava operando uma obra mundial, universal, de reconciliação para os que estiverem em Cristo, pelo arrependimento e pela fé. É por isso, meus irmãos, que nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E o que é Ele é? Ele é a nossa paz. E nós o adoramos pelo que Ele fez, nós o louvamos pelo que Ele fez. E o que Ele fez? De dois povos e de muitos Ele criou um. Ele derrubou paredes, ele desfez inimizade, ele aboliu a lei cerimonial que distinguia pessoas e coisas como puras e impuras. Ele fez essa obra maravilhosa. Então a essência da vida é adorar a Deus pelo que Ele é, louvá-lo pelo que Ele faz. E o centro do culto não pode ser outro senão a cruz. É por isso que a igreja tem que ser cristocêntrica, porque o Velho Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento diz: Cristo é o cumprimento do Velho. Cristo na cruz, Ele, meus irmãos, matou a inimizade. Agora, meus irmãos, versículo 17, muito importante para a nossa compreensão: vindo, porque foi enviado. Os irmãos percebem? Vindo. Ele disse duas vezes em João 17 e em João 20: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vindo, porque foi enviado. E quando se fala de enviado, se fala em missão. Vindo, o que foi que ele fez? Ele evangelizou paz. Para quem? Para vocês gentios que estavam longe, e para vocês judeus que estavam perto. O que foi que ele evangelizou? Paz. Evangelizar é contar pela pregação, pela proclamação, pelo anúncio,
e pelo ensino as boas novas. Quais são as boas novas? Paz. Deus nos justifica e nós temos paz com Deus. A guerra terminou. Deus não está mais contra nós. Jesus nos livrou da ira de Deus. Deus não está mais nos condenando. Paz. E essa paz é também paz entre os homens, porque Ele derrubou também as paredes. Ele evangelizou. Então, na cruz, Ele faz a paz. E depois Ele proclama a própria paz que na cruz Ele realizou. E, meus irmãos, quando agora, pelos apóstolos e pela igreja, nós pregamos o Evangelho, hoje Cristo continua evangelizando paz, ou seja, a mensagem da igreja é paz, é dizer aos homens: Deus ama vocês, mas vocês estão em pecados, quem nele crê tem a vida eterna, aquele que o desobedece, a ira de Deus continua, e para dizer ao mundo: em Cristo Deus perdoa. A pregação é: Deus está irado. Por isso, no capítulo 2 de Romanos, o tema central é o juízo. E Paulo diz que o juízo de Deus é parte do seu evangelho. Segundo o meu evangelho, o evangelho barato que está sendo pregado hoje, exclui a mensagem da ira, da santidade e da justiça, do juízo final de Deus. Mas como as pessoas entenderão? Deus é amor, Deus te ama. Continue no lamaçal do pecado, vivendo de costas para Deus. Deus é amor. Essa mensagem que não é evangelho, essa adulteração do evangelho fará com que as pessoas morram em seus pecados e descubram que há uma inimizade entre elas e Deus. E quando elas forem parar no inferno, elas entenderão isso. Há um conflito, há uma inimizade. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele fez a paz, Ele removeu a barreira. Quando um casal se separa, suponhamos porque o marido bebe muito, e enquanto o problema que causou a separação não for superado, é impossível haver uma reconciliação. Então ele se cura do seu alcoolismo, e há uma reconciliação. Enquanto a barreira e o obstáculo não for removido, não há reconciliação. Enquanto não houver reconciliação, eles estão brigados. Não é assim que nós dizemos? Quando um casal está separado, nós dizemos: estão brigados. Há entre eles um problema, ou vários, tão sérios, que eles estão em litígio, em atrito, em conflito. Por isso eles estão separados. O homem e Deus estão separados, mas Jesus removeu, ao carregar sobre si o nosso pecado e nossa condenação, e ao dar a sua vida para pagar a pena, Ele remove o pecado. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira de mim e põe sobre Ele, e Ele então tira o pecado. É só Ele quem remove o pecado. Por isso a cruz, não há paz sem a cruz, porque na cruz o pecado é removido. Muitos dizem: bem, se Deus manda que nós perdoemos uns aos outros, e ninguém tem que morrer para que eu perdoe quem me ofendeu, por que Cristo teria que morrer para que Deus nos perdoasse? Porque, meus irmãos, a santidade de Deus e a justiça de Deus e o amor e a misericórdia são reconciliados pela cruz. Porque Deus não deixará o pecado impune. A natureza justa de Deus exige que o pecado seja punido. E você entende isso bem, sabe como? Se alguém lhe fizer algum mal e o soldado prender aquele que lhe fez o mal e o juiz o absolver, você ficará revoltado. Porque justiça nós exigimos. A natureza de Deus existe justiça. E justiça é que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o amor de Deus providencia o substituto. E a alma que morreu foi a alma de Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si o nosso pecado. Então nós temos que entender, irmãos, que evangelizar a paz é dizer: vocês estão debaixo da ira de Deus, porque vocês são infratores dos mandamentos de Deus, e Deus não deixará o pecado impune. Vocês serão condenados, e vocês agora estão desprezando as riquezas da graça de Deus, porque vocês desconhecem que a benignidade de Deus os conduz ao arrependimento.
mas vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Essa é a mensagem do Evangelho, para que o pecador venha para a cruz, se ajoelhe aos pés da cruz, se humilhe, se arrependa e peça perdão. Então ele é salvo da ira, ele é perdoado, ele é justificado, ele tem paz com Deus. Por isso, vindo ele, evangelizou paz. Essa foi a mensagem dele, essa é a mensagem da igreja, o Evangelho, a mensagem da paz. Mas não é, olha, a paz interior, está tudo bem. Não, não é essa paz. É a paz que significa a remoção do atrito para a reconciliação. A vós, gentios que estáveis longe, a vós, judeus que estavam perto. E é isso que os judeus odiaram Jesus. Eles eram o povo eleito, precisavam de estar em paz com Deus. Eles não sabiam que Deus estava irado com eles. Jesus disse: o pai de vocês é o diabo. Os irmãos podem imaginar, quando eles dizem: nosso pai é Abraão, nós não somos bastardos, nosso pai é Abraão, pai da fé. E Jesus disse: se Abraão fosse vosso pai, vocês me entenderiam, mas o pai de vocês é o diabo. Os irmãos podem imaginar isso nos ouvidos deles. Os judeus achavam que eles não precisavam ser evangelizados. Os cães gentios, sim, eles. Mas a mensagem de Cristo, ele evangelizou paz, foi a mesma. O Senhor deu aos judeus e deu aos gentios o mesmo tratamento, a mesma mensagem. Ele evangelizou paz, e não a paz sem arrependimento, porque Deus não perdoa em Cristo, removendo o obstáculo, o irregenerado ou inconverso. Por isso, Paulo diz no verso 18: porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Estáveis longe, separados, excluídos, alienados, sem Deus, sem Cristo, sem salvação. Agora, acesso. A palavra no grego era usada para descrever uma audiência marcada com o imperador. E porque tinha uma audiência, quando o indivíduo chegava lá no extremo portão, dizia: eu tenho uma audiência, como é o seu nome? Nome fulano de tal. Abre o portão, e muitos portões iam sendo abertos até ele chegar na própria presença do rei. Ele tinha acesso, caminho aberto, portas abertas, acesso, porque ele tinha uma audiência agendada. Paulo está dizendo: nós temos acesso ao Pai por ele. As portas se abriram. Jesus disse: eu sou a porta. O nosso acesso ao Pai, a própria presença do Pai, nós podemos ter audiência com o Senhor soberano do universo. Isso não é maravilhoso? Os irmãos podem entender o quanto é pecado não orar? Porque talvez você gostaria de ter uma audiência com Lula e ele não vai te atender, ou com alguém importante. Não adianta. Mas o soberano Senhor do universo, o Pai, por ele, pela mediação de Cristo, temos acesso. Mas Paulo diz: em um mesmo Espírito. Os irmãos percebem o acesso trinitário? Acesso a quem? Ao Pai, por Jesus, em um Espírito. Por isso Paulo diz: orai no Espírito. Irmãos, essa aproximação do Pai pelo Filho tem que ser no Espírito. É uma aproximação espiritual. Deus é Espírito. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Logo, se você não aproximar-se do Pai pela mediação do Filho, no Espírito, em um Espírito, ou seja, é uma aproximação espiritual, você não chega lá. O seu culto é mera formalidade. Você está participando só de uma cerimônia. A comunhão, meus irmãos, é no Espírito. É um acesso espiritual, é uma comunhão profunda, é algo maravilhoso, que muitos não experimentam. Porque os nossos pecados entristecem o Espírito Santo. E quando nós não estamos no Espírito, mesmo que este acesso maravilhoso esteja aberto, meus irmãos, acesso ilimitado. Quanta gente gostaria de ter um acesso ilimitado na internet, né? Acesso bem rápido. Mas nós temos acesso ilimitado a Deus. Você pode fazer download toda hora, né? Você pode receber de Deus, mas é por Cristo e é no Espírito.
Assim, verso 19, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, sois concidadãos dos santos. Os santos são os judeus, os salvos. Ser concidadão, vocês antes não eram cidadão. O cidadão tem direito político, tem direito civil, tem direito constitucional. Ele não é mais um estrangeiro. Você vai a um país e ali você não pode usufruir de nenhum direito que a Constituição daquele país dá ao americano, porque você não é cidadão americano. E Paulo fala da cidadania romana, que era comprada, que era cobiçada. Hoje é a cidadania americana. Todo mundo quer entrar ali e conseguir um visto e quer se tornar cidadão para ser protegido e usufruir de todos os benefícios de um país de primeiro mundo. E Paulo está dizendo: vocês eram estrangeiros, mas agora vocês são concidadãos com os santos, membros da família de Deus. Agora vocês são parentes, vocês são membros. A igreja é o povo concidadão dos santos, a igreja é a família de Deus, e agora vocês fazem parte desta família. E para terminar, Paulo vai dizer: edificados, construídos. O verbo está na voz passiva, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, e ele disse: eu a edificarei. E Paulo diz: edificados, porque tem o edificador, tem o mestre de obras, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento da igreja. Irmãos, o fundamento da igreja, como o ministério profético e apostólico era pedagógico, não é a pessoa do apóstolo ou do profeta, nem o ofício do apóstolo ou do profeta que é o fundamento, mas a instrução que os profetas e os apóstolos nos dão. Ou seja, o fundamento da igreja é a igreja edificada por Jesus no fundamento. O fundamento, apóstolos e profetas, as escrituras sagradas, os profetas, o Antigo Testamento, os apóstolos, o Novo Testamento. E por que a ordem invertida? Primeiro apóstolos e não profetas e apóstolos. Por quê? Porque o antigo será compreendido à luz do novo. É a partir da revelação máxima de Deus em Cristo, a nova aliança é que nos dá a chave hermenêutica para entender a antiga aliança. Portanto, o fundamento da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por quê? Porque aos profetas, a eles foi revelada, a revelação foi dada, e eles a registraram. Eles tiveram autoridade para receber e registrar a revelação. Os apóstolos nos legaram o Novo Testamento. Eles receberam a autoridade única, ímpar, de registrar a revelação máxima de Deus em Cristo. Então, Jesus nos edifica a igreja sobre qual fundamento? Os apóstolos e os profetas, a Bíblia Sagrada, o registro da revelação de Deus por intermédio dos profetas, o registro da revelação de Deus por intermédio dos apóstolos, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, ou seja, debaixo desse fundamento tem a pedra. Irmãos, as escavações na Judéia encontraram pedras de 12 metros de comprimento, que ficavam no ângulo, a pedra de esquina, para dar sustentação às duas paredes, judeus e gentios. Ele é o alicerce. Os irmãos podem imaginar isso? Ele é a pedra de esquina. Podem imaginar um bloco daquele tamanho com 12 metros, tirar isso de uma pedreira, transportar aquilo para lá, e depois colocar ali, e sobre estes blocos de concreto, de pedra, ir colocando as paredes que se encontravam no ângulo, na esquina, e a principal pedra, que é a pedra fundamental, e ele está dizendo é Jesus Cristo. Por isso eu disse lá em Mateus 16, 18, que se exegeticamente existem bons argumentos para defender que quando Jesus disse sobre esta pedra, ele estava dizendo que era Pedro, não é a exegese que vai dar a última palavra, o critério terá que ser teológico, e Jesus é o fundamento. Agora eu pergunto, uma vez o alicerce posto, alguém mexe no alicerce? Alguém mexe? Não se mexe mais. O prédio está lá, o alicerce está lá embaixo, ninguém mexe. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não pode ser alterada,
não pode ser deturpada, não podem haver acréscimos, não podem haver subtrações. É sobre a palavra revelada e registrada que Jesus está edificando, construindo a igreja dele, e ele é a pedra que está por baixo. Não se mexe nesse alicerce, porque se você mexer no alicerce, ele vem abaixo. Lembro daquele apartamento na Barra da Tijuca? A simulação gráfica mostrou que uma coluna lá do alicerce partiu e tudo veio abaixo. Não se mexe mais no alicerce. Por isso, os apóstolos, meus irmãos, eles foram únicos, e não existem apóstolos hoje, porque eles são o alicerce da igreja. Eles nos legaram o Novo Testamento. Comprei agora recentemente alguns livros que estão sendo publicados, todos os evangelhos gnósticos perdidos, que foram encontrados em 1945 no Egito, sobre os quais Dan Brown, no filme O Código da Vinci, e os outros livros e romances que estão sendo vendidos sobre os Cavaleiros Templários, o Santo Graal, querendo dizer que o verdadeiro evangelho não são os evangelhos bíblicos, ele é produto da igreja, mas os verdadeiros evangélicos, os que nos dão um retrato real de Jesus Cristo, são os evangelhos gnósticos. Mas a igreja, nos seus 4 primeiros séculos de existência, foram capazes de dizer: estes evangelhos eles são heréticos, porque o critério foi os apóstolos, o critério foi apostólico. E hoje a igreja é apostólica. Irmãos, quando se diz eu creio na igreja apostólica, na igreja católica e apostólica, então nós temos que dizer sim ao credo, porque a igreja cristã evangélica é católica, é universal, é a igreja de Cristo, e ela é apostólica, porque o nosso fundamento são os apóstolos, o Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas a igreja romana, que se diz católica, apostólica romana, ela não é apostólica, porque ela acrescentou, por acreditar que há uma linha ininterrupta de sucessão do primeiro Papa, que dizem foi Pedro, até eles têm autoridade para acrescentar doutrinas e ratificar uma tradição que não tem fundamento bíblico. A igreja cristã reformada, evangélica, real, que só calca sua doutrina sobre a palavra, ela é apostólica, ela é católica, ela é universal, mas ela não é romana, não é a igreja de Roma. Nós somos a igreja. O Papa tem dito agora, recentemente, que a única igreja verdadeira é a igreja católica. Na verdade, ela é uma igreja apóstata, porque ela rompeu com os apóstolos. Ela não despreza o ensino dos apóstolos, mas ela acrescenta ao que os apóstolos disseram. E não se mexe no alicerce, irmãos. Essa é a doutrina da reforma, só as escrituras, somente as escrituras. Eles dizem não, as escrituras e a tradição, as escrituras e os dogmas do Papa. Nós não aceitamos isso, por isso não acreditamos que essa igreja, a romana, seja apostólica. Ela não é apostólica. Agora, meus irmãos, para a gente encerrar, versículo 21 e 22, que diz: no qual, está se referindo a Jesus, todo o edifício, o prédio, bem ajustado, cresce. Irmãos, prestem atenção, o prédio bem ajustado cresce. A palavra ajustado aí descreve como as construções eram feitas. As construções não eram feitas de tijolos, eram pedras. As pedras tinham que ser tiradas da pedreira, transportadas com muita força física para os lugares. Então, havia um trabalho muito sério para que as pedras elas ficassem com superfícies planas, e eles trabalhavam os encaixes. Então, os templos, os prédios eram montados por encaixe. Se alguma daquelas pedras, daqueles blocos, ficasse desnivelado, ao colocar outra pedra sobre outra, o edifício ficaria todo. Então, o crescimento, a possibilidade de crescer, de continuar subindo, dependia do ajustamento, de fazer com que as pedras, em todas as suas faces, fossem lisas. Dizem alguns arqueólogos que existem construções, blocos de pedras, que você não consegue colocar uma folha de papel, de tão o encaixe era perfeito, para poder dar
unidade para poder dar firmeza e estabilidade. O que Paulo está dizendo é que Jesus nos edifica, e quando ele nos edifica, e há um ajuste, aqui Paulo está usando linguagem figurada para dizer unidade, união. Então, o edifício cresce para templo santo do Senhor. Portanto, o crescimento da igreja depende da união da igreja. Todo edifício bem ajustado, se não tiver o ajuste, o encaixe das pedras, então não há crescimento, não dá para continuar construindo, porque tudo está balançando. Isso significa que o crescimento da igreja, o crescimento que Deus quer, depende da unidade. E essa unidade depende de você e depende de mim. Depende da nossa maturidade, da maneira como nós reagimos dentro da igreja, uns com os outros. Se estamos na carne, brigamos, famílias brigam, famílias se dividem na igreja. Nós somos do grupo A, outros do grupo B, outros do grupo C. Uma igreja ela não está ajustada, ela não está encaixada, as coisas não estão casando, não há unidade. Quando não há unidade, não há crescimento. As pessoas pensam que para crescer é preciso evangelizar, pregar, mas irmãos, pregação sem união não dá crescimento. Quem edifica a igreja é Cristo, e Ele a edifica, Ele a constrói, à medida em que a igreja é unida. Portanto, eu sou responsável por manter a unidade. Se por qualquer coisa eu brigar, se por qualquer razão, por me sentir preterido, ou por qualquer coisa, a mínima, a mais banal possível, uma pessoa passou por mim e não falou comigo, isso é o suficiente para haver briga, isso é o suficiente para que as pessoas se desunam, e a igreja fica dividida por besteiras, e ela não cresce. Então, se nós queremos o crescimento da igreja, é preciso entender que o edifício só cresce bem ajustado. Nós temos que nos amar, temos que nos entender, vamos pensar diferente, mas temos que aprender a conviver com as diferenças, temos que buscar o denominador comum. Quando eu for voto vencido, o princípio batista é que eu somo com a maioria, não é assim? Não é um princípio caro aos batistas? Se a minha opinião não passou e outra foi votada e ela prevaleceu, eu saio em boicote, eu me afasto, eu me excluo e digo não participe porque não é do meu jeito. Isso não é princípio batista. A igreja bem ajustada, ela cresce, porque o Senhor edifica uma igreja unida. Agora vamos lá dizer para o mundo, paz, vamos evangelizar a paz para as pessoas? Vamos dizer que elas querem paz com Deus, e elas vão chegar aqui, e elas vão ver que tem um irmão que senta aqui, do lado de cá, porque ele quer ficar bem longe, o máximo possível do irmão que está aqui do lado de cá. Aí a pessoa entra na igreja e começa a observar as divisões, as maledicências, uns falando dos outros. Se o irmão estiver à frente, eu não apoio, mas se for outro, eu dou integral apoio. Se eu estiver na liderança, eu contribuo, se não estiver, eu seguro. Então, coisas desse tipo. Irmãos, a palavra é clara. A igreja, meus irmãos, ela é edificada por Jesus, e quando ela está bem ajustada, ela cresce para templo santo no Senhor. É no Senhor, nós somos templo santo. Por favor, não chame mais isso aqui de templo, isso aqui é um mero auditório. Este lugar aqui pode ser útil para muitas coisas. Igreja não tem templo, porque a igreja é o templo. Jesus está construindo um templo espiritual, Ele está edificando um templo ajustado que cresce para templo santo do Senhor. Sagrado não é isso aqui, sagrado somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Igreja não tem templo, a igreja é o templo. A igreja pode construir um auditório que pode servir como quadra esportiva, pode servir como tudo, porque a igreja somos nós, e nós nos reunimos aqui, ou numa quadra poliesportiva, ou debaixo de uma mangueira frondosa, onde a igreja estiver, ela se reúne. Nós somos a igreja, Ele nos edifica, nós. Então nada disso aqui é sagrado, não chame isso aqui de altar. O altar é o Calvário, é o Gólgota, lá é o altar onde Jesus foi sacrificado. Isso aqui não é altar, não tem altar. Eu não estou de costas para vocês, diante de um altar, tentando repetir o sacrifício. Não, aqui a palavra é ministrada, nós somos igreja de Jesus Cristo.
A igreja, diz o texto bíblico, cresce para templo santo. Esse templo tem que ser santo, porque quem vai habitar nele, no templo, é santo. A igreja tem que ser santo. Por isso, eu vou depois mostrar para os irmãos o credo, na Santa Igreja Católica Apostólica. A igreja é santa, a igreja é católica, a igreja é apostólica, porque ela é templo santo do Senhor, no qual, mais uma vez, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, no qual, morada de Deus no Espírito, a igreja é trinitária. Os irmãos observaram que do início ao fim, Pai, Filho, Espírito Santo, a igreja é trinitária, ela está fundamentada na triunidade, na tripessoalidade de Deus, um único Deus, 3 pessoas santas, divinas, a quem nós adoramos. Somos o templo do Senhor, e o templo tem um propósito: servir a Deus. Fomos salvos para servir. Portanto, o que significa ser igreja? Significa ser povo de Deus. Retrospecto, lembrai-vos, não se esqueçam quem vocês eram. Eu jamais posso me esquecer quem eu era: excluído do povo de Deus e menosprezado, sem Cristo, sem a promessa dos pactos, não era cidadão da nação escolhida, eleita, Israel. Nós estávamos sem Deus no mundo e sem esperança, longe, mas agora em Cristo, pelo arrependimento e fé, pelo sangue e pela sua carne, pela sua cruz. Ele matou a inimizade, ele derrubou paredes, ele desfez as leis, aboliu as leis cerimoniais, ele reconciliou, ele fez a paz na cruz. Ali nasce a igreja, de todos os povos um povo, dos dois um novo homem, o novo Adão, no qual nós estamos. A igreja nasce na cruz, a igreja é produto da cruz. Então ele fez a paz na cruz, e agora ele está evangelizando paz. Quando nós proclamamos a paz, o evangelho da paz, nós estamos, meus irmãos, Cristo está pregando a paz, ele evangelizou a paz. Essa é a nossa missão, é dizer ao mundo: Deus está irado, vocês estão em pecado, arrependam-se, convertam-se, porque Jesus os salva da ira de Deus. Deus não quer estar em litígio, em conflito, Deus quer abençoar. Então essa é a nossa mensagem, é a mensagem ao mundo. Isso é a igreja, e é para isso que a igreja existe. Portanto, se queremos que Ele nos edifique e nos faça crescer, sejamos comprometidos com o ajuste. Vamos ajustar. Tem alguém aqui de mal com alguém? Alguém aqui detesta alguém? Alguém aqui não fala com outra pessoa? Alguém aqui evita cruzar com outra pessoa? Tem isso aqui dentro? Dentro da sua casa existe isso? Barreiras, Jesus botou todas elas abaixo, inimizades. Então, irmãos, a igreja, ela é uma comunidade sem barreiras que separam as pessoas. E se nós quisermos ser igreja de Cristo, teremos, irmãos, que seguir esse padrão divino. Nós vamos silenciosamente orar e agradecer a Deus, porque outrora, naquele tempo,